Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No último vídeo, conhecemos alguns conceitos de uma outra área do conhecimento, a antropologia. As discussões acerca da cultura foram ilustradas a partir da teoria de Ruth Benedict, Clifford Geertz e Levi-Strauss. Vamos conhecer mais 3 conceitos essenciais desse campo do saber. Somos animais que vivem em bando. Esta é uma característica fácil de ser percebida, afinal, vivemos rodeados de outros animais iguais a nós. Os seres humanos precisam conviver para conseguir sobreviver. Mas e aqueles que vivem sozinhos? As exceções existem, mas a maioria dos 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra vivem juntos. Viver junto, por sua vez, não é tão simples assim. Nós podemos escolher com quem compartilhar a nossa existência. Para isso, participamos de alguns grupos específicos de pessoas. Uma vez que nascemos em algum estado-nação, e isso nós não podemos escolher, mas foi uma escolha dos nossos pais, dali para frente as escolhas começam a ser feitas. Volte no seu tempo de jardim de infância e tente lembrar os grupos de pessoas que você fazia parte. Algumas pessoas se reuniam em torno do futebol, outras em torno de brincadeiras com bonecos, outros com brincadeiras de corrida. Na adolescência, os critérios de convivência começam a se tornar mais complexos, como gosto musical, estilo de roupa, lugares de lazer que frequenta, livros que lê. E a juventude reforça ou modifica as características desenvolvidas na adolescência e a vida adulta chega quando escolhemos a profissão que iremos realizar. Perceba o seguinte, ao longo da nossa vida em sociedade, participamos de grupos e o que define esses grupos são algumas características em comum. Estamos falando, portanto, sobre identidade. Para viver em sociedade, construímos a nossa identidade através da participação em grupos que possuem características em comum. Fazer parte de um grupo me garante a identidade daquele conjunto de pessoas. Assim sendo, teremos comportamentos, valores, princípios, visão de mundo, modos de pensar, ver e sentir o mundo semelhantes. Ser integrante de um grupo me faz compartilhar de uma mesma cultura com outras pessoas. Eu construo a ideia de nós. Contudo, ao mesmo tempo, eu estabeleço quem são os outros. Ao ter uma identidade, é firmado os limites que definem quem faz parte do grupo ao qual faço parte, e aqueles que não fazem parte do grupo. Identidade, por fim, é a construção de uma fronteira simbólica entre o nós e os outros. Decorrente desse processo identitário, que também é assunto da antropologia, temos 2 conceitos essenciais: etnocentrismo e estranhamento. Vamos ao primeiro. Etnocentrismo, como a própria palavra indica, é ter uma etnia no centro. Etnia é um grupo de pessoas que são identificadas ou se identificam através de alguns elementos em comum, podendo ser a religião, a língua, a região onde mora, os valores que possuem. Assim sendo, etnia é um estabelecimento de fronteira entre aqueles que possuem a mesma etnia que eu e os outros que não possuem. O processo de etnocentrismo é observar a etnia do outro e medir com a régua da sua própria etnia. Em outras palavras, etnocentrismo é você julgar o comportamento, os costumes, a visão de mundo, o modo de vida de um outro grupo que não é o seu, através dos seus valores, da sua visão de mundo, costumes da sua própria cultura. Um exemplo: considerar que a população indígena é atrasada pode ser considerado etnocentrismo, porque estamos julgando o modo como aquela sociedade vive através dos princípios e valores de uma sociedade de capitalismo ocidental. Para resumir de forma mais simples, etnocentrismo é julgar a cultura do outro com os critérios da sua cultura. Infelizmente, ser etnocêntrico está em todos os nós. Quando faço parte de um grupo que gosta de rock e falamos mal daquele grupo que gosta de funk, estamos sendo etnocêntricos. Quando lemos livros clássicos e falamos mal da literatura best-seller, estamos sendo etnocêntricos. Enfim, acho que vocês já compreenderam. Mas como não ser etnocêntrico, então? A antropologia possui um método que, se não é infalível, é bem interessante. Chamamos de estranhamento. Quando a antropologia ainda estava voltada para os estudos de civilizações ditas não ocidentais, os antropólogos europeus e norte-americanos tinham que viajar para onde essas populações viviam e passariam um tempo convivendo com eles. Isso é chamado de pesquisa de campo. A pesquisa de campo, definida e estabelecida por Bronislaw Malinowski, era um procedimento radical de estranhamento. Afinal, ele passava bastante tempo vivendo com uma cultura que ele nunca antes teve contato. Para que ele conseguisse compreender como aquelas pessoas daquele grupo e daquela etnia viviam, ele tinha que deixar de ser etnocêntrico. Mas como fazer isso? Realizar o estranhamento através do movimento, familiar em exótico e exótico em familiar. O que é isso? Quando estamos convivendo com um grupo muito diferente de nós, portanto, com uma cultura exótica, temos que fazer um esforço em considerar aquele comportamento como familiar.
Aos poucos, vamos nos acostumando como eles se comportam e vivem e entendemos aquela cultura. Ao mesmo tempo que fazemos isso, realizamos um procedimento de transformar o que nos era familiar em exótico novamente, para que possamos analisar como que de fora aquele comportamento ou cultura. Aqueles que estudam antropologia fazem isso o tempo todo, transformam a cultura que lhes é familiar em exótica e também aquilo que lhes é exótico em familiar. Prontinho! Conhecemos alguns dos principais conceitos da antropologia. Até o próximo vídeo e tchau!